Graça e paz. Aqui é o pastor Jaime. Eu vim aqui mais uma vez para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Eu peço que você que está assistindo esse vídeo possa se inscrever no canal e dar essa força aí, para que eu possa estar continuando a fazer esse trabalho de ministrar a palavra de Deus através do Face, através do YouTube. Então eu conto com a tua ajuda aí. Não esqueça, subscreve no canal e, além do mais, aperta o sininho, que toda vez que eu gravar um vídeo você vai ser avisado. Amém? Então eu quero meditar na palavra de Deus aqui em 2 Samuel capítulo 12, né? 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ler a partir de verso 1, que conta a história do profeta Natã, que foi até Davi. E aqui diz: o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o pobre muitas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou ele de tomar de suas ovelhas e de suas vacas para o guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Deus queria levar Davi a reconhecer o seu erro, como Deus tem, através da sua palavra, nos levado a conhecer os nossos erros. Porque é através do reconhecimento dos nossos erros é que nós conseguimos se livrar dos nossos pecados. Então aqui, Davi tinha cometido um adultério. Davi tinha pecado, além de cometer um adultério, um homicídio, né? Que ele matou Uria para ficar com sua mulher, a qual essa mulher era casada. Olha que situação complicada. Era a mulher de Uria, um dos chefes de batalha de Davi, e Davi armou uma cilada porque ele se interessou pela mulher dele. Davi estava ali no seu terraço, vendo ela tomar banho, e ficou doido, porque mente vazia é oficina do diabo, né? Então o que acontece? Davi cometeu um adultério, e Deus queria levar Davi a reconhecer esse erro. Mas Deus, ele nos dá muitas das vezes lições para que nós possamos crescer. E aqui não foi diferente. Então Natã chegou até Davi e contou uma parábola, né? E falou que numa cidade havia 2 homens, um deles era pobre e outro rico. Um rico tinha de tudo, tinha ovelhas, vaca, e o pobre só tinha apenas uma cordeira. Mas chegando um viajante em sua casa, um homem rico, que tinha condições, né, de pegar uma das suas, né, ovelhas ou de sua vaca e fazer um guisado para o viajante, que estava hospedado em sua casa, foi lá e matou a ovelha daquele homem que só tinha uma. Tomou a ovelha daquele homem que só tinha uma e fez o guisado. Então Davi se indignou muito, porque falou: digno de morte este homem que fez tais coisas. E o profeta diz: esse homem é tu, porque tu, sendo rei, tendo várias mulheres de Israel, já que teve vontade de namorar, de fazer sexo, né? Por que você não pegou uma de suas mulheres e foi justamente pegar a mulher de Urias, que só tinha apenas uma? Davi tomou um choque térmico. Mas o mais interessante, né, que diz a palavra no versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassa o seu pecado, e não morrerás. Então você vê que quando Davi caiu em si, e ele confessou o pecado dele diante de Deus, na mesma hora o profeta fala. É de imediato, é automático, né? Basta você, diante de Deus, reconhecer o seu pecado, você é livre dele. E olha que situações aqui. Então disse Davi a Natã, versículo 13:
pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar de sobremaneira a que os seus inimigos do Senhor blasfema, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Mas vamos dar uma pausa aqui para vocês entenderem melhor. Amados, nós temos pregado a justiça de Deus e nos mostrado através da palavra do Senhor que o perdão, nós conquistamos ele quando nós reconhecemos que pecamos, quando reconhecemos o nosso erro. Então nós somos absolvidos diante de Deus, né, desse pecado quando nós confessamos ele. E como que nós podemos entender isso? Basta você ver que Davi aqui, após confessar o seu pecado, reconhecer o seu erro, e o que aconteceu? Deus apartou de ti o seu pecado. Talvez você pode falar assim, mas pastor Jaime, isso aí é uma palavra, uma passagem no Antigo Testamento. Amado, toda a era da graça é assim. Eu vou só te dar uma pausa, uma pauta, né, melhor assim, para vocês entenderem melhor. Pedro negou Jesus. Preste atenção. Pedro era um homem empolgado, falou para Jesus, estou disposto a ir contigo até a morte. Jesus falou, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Quer dizer, ele cometeu um pecado porque ele se comprometeu a fazer algo que ele não poderia fazer. Mas o que Jesus fez com ele? Jesus, após ressuscitar, foi ter um encontro com ele na beira da praia, ali comendo, ali fazendo uma ceia com Pedro. E ele fez ali a pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele queria levar Pedro a reconhecer o seu erro. Aí Pedro, amo. Aí ele tornou a perguntar, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse, amo. Na 3ª vez, Pedro caiu em si. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Pedro caiu em si diante de Deus e reconheceu o seu pecado. Aí Jesus falou, agora sim, você pode fazer minha obra. Agora você pode apacentar as minhas ovelhas. Agora você pode pastorear as minhas ovelhas. Mas foi preciso Pedro reconhecer o seu pecado. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta noite, que você que está me ouvindo agora, que se você reconhecer o seu pecado diante de Deus, você é absolvido dele. Você é perdoado dele. Uma outra ocasião, o homem chegou até Jesus e falou, olha, nós fomos até os seus discípulos, ele não pôde ajudar o nosso filho. E a primeira coisa que Jesus perguntou, mas você crê que eu possa fazer isso? Creio, Senhor. Aí depois ele caiu em si, Jesus olhou para ele, mas dá para me dar uma ajudinha na minha incredulidade? E quando ele reconheceu a sua incredulidade, foi só ele reconhecer o que aconteceu. O milagre aconteceu. Porque ele reconheceu o seu erro. Uma outra ocasião na Bíblia também, Isaías, ao reconhecer o seu pecado, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele tinha visto uma visão do Rei da Glória. Na mesma hora, quando ele falou, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, Isaías capítulo 6, o anjo, o serafim, saiu de lá do altar, com uma brasa viva do altar, com uma tenaz, tocou em seus lábios e disse, purificado estão os teus pecados, teus pecados e suas iniquidades. E agora, quem irá por nós? Então, ao reconhecer o seu pecado, ele foi perdoado. Se você reconhecer nesta noite o teu pecado, você será perdoado por Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para a tua vida para te abençoar. Amém?